Olá pessoal, bora mais um vídeo. Eu tô aqui deitada assistindo alguns vlog, né, sobre procrastinação. E às vezes eu me cobro muito a respeito dessa questão de procrastinar, né? Porque eu nunca fui uma pessoa, na verdade, de procrastinar, porque eu nunca tive tempo para fazer isso. E quando eu decidi sair da situação que eu estava na época para estudar, fazer alguma coisa que me desse uma renda maior na CLT, porque na verdade nós somos treinados assim, nascemos e a grande cobrança para quem teve cobrança no caso de estudar, né, para você ter um emprego bom. E é uma coisa que eu não tive muito, mas devido o tempo passar e a responsabilidade com meus filhos, eu ficava pensando o que eu poderia fazer para melhorar a minha condição financeira, né? E para mim que era CLT, então eu pensava, vou voltar a estudar, que eu tinha parado na quinta série, tava igual burrão, e voltei a estudar de fato e fiz um curso. Na época eu consegui entrar numa rede de supermercado, fiquei 3 anos lá, eu já estava grávida do meu terceiro filho e ali eu consegui numa das férias tirar um valor de R$ 300 para fazer um curso de empilhadeira, para trabalhar de empilhadeirista numa multinacional, uma montadora de carros que vinha para minha cidade. E assim foi, e assim foi. Uma das coisas importantes que eu percebo em tudo isso é o poder de você acreditar que vai dar certo quando você faz, né, algo que vai mudar a sua vida. Não adianta você não acreditar e fazer por fazer e acabou. Então eu busquei intensamente, assim, com intenção mesmo, estudar. Eu tinha certeza que se eu estudasse, eu terminasse o terceiro grau, o segundo grau completo, eu conseguiria um emprego melhor e foi assim que aconteceu. E eu acreditei que se eu fizesse um curso na área da empresa que viria para minha cidade, eu conseguiria entrar e assim foi. Mas eu nunca tive muito satisfeita. Eu não sei se isso é algo que vem como um trauma passado no meu subconsciente de que eu não conseguia parar no trabalho mais de 3 anos. E aí eu começava a achar problemas, defeito na empresa, ou eu queria fazer outra coisa, não estava satisfeita com algo, embora tivesse bom. E também essa coisa do gasto, né? Eu sempre acabava gastando mais do que ganhava e o salário era muito bom. Fora a participação de lucro, que era muito boa também. Então, realmente foi uma falta de instrução na época, né? Porque nem meus pais realmente tinham essa instrução. Eles sempre trabalhavam por conta e nunca tinham dinheiro. E eu acredito que sucessivamente seus familiares também viviam assim. Então, essa crença veio me acompanhando até um período. Eu vivi dessa forma. E com isso, eu acabei sendo mandada embora de lá por causa de uma discussão de participação de lucro. E não vou culpar as pessoas, que a gente faz o que a gente quer, né? Saí, né, da empresa, uma empresa muito boa, parti para uma área da qual eu não queria voltar na época, que eu achava que eu nunca ia voltar, que era na limpeza. E ali eu orava todos os dias limpando o chão daquela escola, que eu sairia dali em 6 meses mais ou menos, para trabalhar na área de cuidadora, que na época estava bombando também. E eu tava meio de nariz empinado aí, como
motorista, embora gostasse muito, é algo que eu sei fazer muito bem. E fiquei ali 9 meses, 6 meses. Comecei a fazer técnico de enfermagem na época da pandemia. Fui trabalhar com uma senhora que era cuidadora de uma pessoa só, ganhava bem também na época, ganhava bem. E infelizmente, após alguns meses, ela veio falecer. Juntamente ali no quarto, eu estava acompanhando ela. E eu fiquei desempregada novamente. Depois de algum tempo, entrei na empresa CBA. Mas eu nunca consegui ficar constante no trabalho, sabe? Sempre acabava pulando de um serviço para o outro. E eu não entendia se isso era de mim, algo que me desanimava, ou eu não me encontrei ainda profissionalmente. E vinha uma certa insatisfação, não sei se você se sente assim, mas comigo realmente era assim. E infelizmente eu ainda sinto isso. Mas assim, eu sempre tive vontade de trabalhar numa área que eu gosto muito, como motorista. Eu gosto de ser motorista, é algo que eu faço muito bem. Mas ainda assim eu tenho vontade de fazer faculdade, fazer algo diferente, né? Eu gosto muito da psicologia, eu gosto. E embora eu não tenha tido muita paciência na área que eu estou hoje novamente de cuidadora, e eu tô sofrendo um pouco porque não é fácil você lidar com a psiquiatria, embora eu gostasse de psicologia, né? E a psiquiatria é algo muito doido, gente, muito doido mesmo. Então, assim, às vezes até parece mentira das pessoas, sabe? Mas você percebe que se você não tomar cuidado, você abandona o seu corpo e você deixa ele, sei lá para quem tomar conta. As suas faculdades mentais normais, elas saem de dentro de você e ficam vagando por aí. Segundo a palavra de Deus, isso são demônios, né? E eu ainda acredito nisso, porque tem coisas que eles veem que a gente não tá vendo. E aprendendo muito, mas ainda assim eu não estou contente com a área. Então, estou planejando novos passos. Eu digo isso para vocês porque realmente às vezes você também está nessa situação, mas não nos desanimamos, porque nós temos tempo para pensar como dar a volta por cima e se organizar, né? Uma das coisas importantes com tudo isso, que nesse momento o salário de onde eu estou trabalhando não é alto, é um salário muito baixo. E a gente tem que tomar cuidado para não gastar tudo. É uma das coisas que eu gosto de falar, porque na verdade a maioria das pessoas não consegue se conter e acabam gastando demais. E graças a Deus, assim, eu consigo me controlar. E já precisei gastar muita coisa, porque o salário mínimo é 1.500 e pouco, né? E como as coisas subiram muito, eu não conseguia manter a casa. E eu tinha 3 crianças, né? Hoje eu tenho o Isaac, que tem 15 anos, né? Ele fez dia 3. E hoje acaba que sendo um pouco mais fácil de você guardar dinheiro. Mas tem gente ainda que não consegue, né? E como que eu faço isso? Primeiro, eu uso as perguntas, né? Se eu preciso, se eu posso nesse momento, se eu preciso nesse momento. Porque aí me respondendo essas perguntas, eu consigo saber se realmente é o momento de comprar ou adquirir algo. E tiro uma porcentagem. Eu aprendi nos livros, né, que eu tenho lido, O Homem Mais Rico da Babilônia. Gente, é excelente fazer a leitura, porque você aprende muita coisa. E é algo que dá certo, funciona, né? E você aí pesquisa uma forma de investir da qual você consegue fazer com que esse dinheiro renda cada dia um pouquinho,
para quando você for precisar dele, você realmente tenha um pouco mais do que você colocou. Isso é muito importante. Então, sim, só compartilhando, né, um pouquinho com você aí do que eu tenho feito, mas é férias, parece que fica tudo parado, né, a parte de estudo, né, tô planejando aí realmente voltar a estudar, não sei se é a mesma coisa que eu estava estudando antes, como eu já havia falado para vocês, embora, né, eu tava muito animada, focada, mas depois que meu pai ficou doente, sabe, eu fiquei um pouco perdida em tudo que estava acontecendo, mas agora eu tô tentando me organizar minha cabeça. E mais uma, eu tô trabalhando à noite, então assim, eu não gosto de trabalhar à noite porque a minha noite de sono ela é totalmente reparadora. Embora eu levante muito para ir ao banheiro, ela é reparadora. Então eu gosto muito de dormir à noite. Durante o dia eu não durmo, não gosto, mas à noite. E a questão da procrastinação comigo, ela é um pouco disfuncional. Eu não gosto de procrastinar, eu não sou muito de procrastinar. Televisão, eu não gosto muito de ficar vendo filme, eu prefiro ler. E eu sou muito agitada, eu sempre gosto de estar fazendo alguma coisa. E deve ser uma crença, que quando eu tô descansando, parece que eu tô fazendo algo de errado, sabe? Então é bem estranho isso, eu espero que isso passe, eu preciso tratar, preciso de um psicólogo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Espero que ajude você em alguma coisa, porque todos nós estamos juntos.